Olá, boa tarde a todos e todas do Brasil inteiro, de tudo quanto é canto. Impressionante esse negócio de internet, né, rapaz? O Vai, mundo todo. mundo inteiro, mundo inteiro. É, hoje é um prazer para nós estar aqui com o Guilherme Boulos. O Boulos tem uma ligação especial com o Nocaute, porque a nossa primeira entrevista ao vivo foi feita com ele e a gente aqui, canela tremendo, com medo do negócio não dar certo. Lá na redação, pusemos uma tábua em cima de dois cavaletes e deu certo, foi um maior Uma tábua em sucesso. cima da tábua, uma taça de E uma vinho. taça de vinho, exatamente, de vinho branco, meio minocarta ali, né? Fazer um tipo minocarta. E uma coisa curiosa é que alguém, eu não sei se era o Nelson Rodrigues ou o João Saldanha, que dizia que goleiro não bastava jogar bem, tinha que ter sorte, porque na hora de pegar o pênalti você escolhe o lado, se você acertar o lado, pega o pênalti. E ele dizia que goleiro é como repórter, não basta fazer as coisas direito, tem que dar sorte. Pois a entrevista da gente com o Bolo estava marcada já há uma semana e coincidiu de acontecer no mesmo dia em que o MTST fez uma ação de repercussão internacional que foi ocupar o triplex do Lula. Na hora que o Bolo chegou aqui hoje, eu falei: chegou o dono do triplex. Primeiro, boa tarde, obrigado. Muito legal você estar aqui de novo com a gente. E vamos falar do triplex. Conta como é que foi, depois a gente vai falar do Brasil. Vamos começar do Guarujá para o Brasil. Primeiro, boa tarde, Fernando. Satisfação estar aqui de novo no Nocaute. Tenho maior admiração pelo trabalho na contracorrente Na que o contracorrente. Nocaute tem feito nesse momento. É muito necessário, né? Porque a correnteza tá braba. Tá brava. Olha, essa ação que o MTST, o Povo Sem Medo, fizeram hoje no triplex do Guarujá foi uma ação de denúncia para explorar uma contradição que está aos olhos do Brasil e do mundo. Espera um pouquinho. Bom, se o triplex é do Lula, como o Sérgio Moro se baseou na sentença para Para poder condená-lo condená-lo? à prisão, bom, se o triplex é do Lula, então nós podíamos estar lá. Né? O Lula, enquanto o Lula não pedisse reintegração de posse, ali poderia virar o triplex da resistência. Claro. Agora, se o triplex não é do Lula, Alguém vai. então tem que tirar o Lula da cadeia hoje. Bota o alvará de soltura, porque a condenação foi em torno de algo, de uma farsa. Falso. O triplex não é dele, então não há crime, não há objeto, tira ele da cadeia em Curitiba. Essa lógica foi o que nos motivou a fazer a ocupação do triplex. E veja que é evidente que eles não tinham como entrar com reintegração de posse. Nós ficamos Porque alguém teria que assumir Quem vai assumir a reintegração de a posse? posse. Hã? A OAS vai entrar? Bom, então o triplex é da OAS. O Moro vai entrar? Bom, então a justiça adquiriu o triplex. De quem que é o triplex? Então, o fato é que, como consonante aos tempos que nós estamos vivendo no Brasil, a polícia deu 1 hora para que a gente saísse sem qualquer ordem judicial. Não precisou de reintegração de posse. Polícia Militar. A polícia militar, depois chegou também a polícia civil, Sei. e estabeleceu um prazo para saída sob a pena, inclusive chegaram até ameaças de prisão das pessoas que estavam lá. Alguns militantes foram levados para a delegacia depois para prestar depoimento, e sob pena de entrar com o efetivo todo lá. Agora veja, a ação por si só, embora não tenha ficado permanentemente como era o nosso objetivo, mas a ação já serviu para desmascarar essa farsa judicial, para mostrar ao Brasil e ao mundo o que é o absurdo do argumento que levou à condenação do ex-presidente Lula e à sua prisão hoje em Curitiba. E você acha que esse tipo de ação, embora não seja convencional, o que é a ação convencional? Bom, é nós nos reunirmos aqui, chamamos mais 20, 30, 40 pessoas, fazer uma reunião de avaliação de conjuntura e ver que medida cada um pode tomar. Você acha que rende mais do ponto de vista da denúncia? Porque eu estava varejando agora a internet pelo mundo afora, tudo quanto é lugar, a foto do moleque, que aliás é muito engraçada, que é a foto do moleque com a bandeira do MTST no cucuruto do triplex,
me lembrou a foto do soldado soviético com a bandeira em cima do resto, dos escombros do Reichstag na Alemanha, né? Um negócio assim. O menino parecia que estava fazendo aquilo não para uma câmera, mas para a história. Esse tipo de ação você acha que faz mais efeito do ponto de vista de propaganda, de denúncia, de. Olha, Fernando, eu acho que nesse momento todas as ações são necessárias. Nós precisamos combinar muitas ações. O acampamento que está acontecendo em frente à Polícia Federal em Curitiba é muito importante, é uma mostra de resistência. Amanhã tem um dia de lutas pela liberdade do Lula, por democracia e também, é evidente, exigindo justiça por Marielle. Agora, sábado passado, fez um mês do assassinato brutal da Marielle, bárbaro, sem que haja nenhuma elucidação, nenhuma resposta por parte da polícia do Rio de Janeiro que está investigando. Tudo isso faz parte de um ambiente antidemocrático que se construiu no Brasil. Acho que as mobilizações, as que vão ocorrer amanhã, a que está permanentemente lá em Curitiba, e essa que nós fizemos hoje no Guarujá, eu acredito que se complementam. Agora, é evidente que nós temos que, nesse momento, diante de um cerco que se fechou, nós temos que chamar a atenção do mundo. Né? Porque depois da prisão do Lula, na imprensa brasileira só se fala de receita de bolo e da chegada da primavera, certo? Porque o assunto Lula sumiu, né? O assunto Marielle também foi jogado em segundo plano, e o fato é que deixa lá ele mofando na cadeia. Essa é a expectativa deles, é isso que eles querem. Eu tive semana passada em Portugal como parte de uma campanha internacional de defesa da democracia no Brasil e de denúncia. Nós transmitimos aqui, você como menino do Podemos. O Pablo Iglesias, isso. A Catarina Martins do Bloco de Esquerda, Boaventura, Pilar Del Rio, o Tarso foi para lá também. Ou seja, votar nas outras semanas com viagem agendada para a França, para a Inglaterra, com esse mesmo intuito. Então, Dilma está na Espanha. Dilma está na Espanha, tem Estados Unidos. A Manu está em Buenos Aires, né? A Manuela Dávila. Então foi para Buenos Aires e para Uruguai também, para Montevidéu. Então, a denúncia internacional cumpre um papel-chave. E uma ação como essa, como você mencionou, ajuda a dar visibilidade internacional para o retrocesso democrático que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, o tempo está correndo contra nós, né? Porque há um calendário, quer a gente queira, quer não queira, há um calendário imposto aí pela justiça, pelos capa-pretas, que a sociedade vai ter que cumprir um calendário eleitoral. E o que fazer exatamente? Porque os amigos do PT temem muito que se toque, é uma questão muito delicada, na eventualidade do Lula não poder ser candidato, porque isso seria uma forma de desmobilizar a militância, não só petista, mas a militância lulista. Tem muita gente que não tem nada a ver com o PT, mas que tem enorme simpatia pelo Lula, vota no Lula e tal, que isso poderia desmobilizar a militância. Como é que você vê essa situação? Ao mesmo tempo, você não pode tocar no assunto, pode tocar. Eu percebi que já diminuiu muito a hostilidade entre PT e PSOL, dos dois lados, com aquela aproximação carinhosa do Lula e você no dia da entrega, na véspera da entrega dele para a polícia. Como é que você vê essa situação? Eu sei que as pessoas todas ficam cheias de dedos, de luvas, ao tocar nisso, né? Faz aliança, não faz aliança? Quando faz aliança? Só faz aliança agora e fica combinando para o segundo turno? Como é que vai ser? É só, Fernando. Primeiro, eu quero reiterar aqui a nossa defesa do direito do Lula a ser candidato. A tentativa de tirar o Lula das eleições no tapetão, após uma condenação frágil e sem provas. Aliás, a ocupação do triplex hoje demonstra a fragilidade da acusação contra o Lula, é algo que não deve ser admitido com naturalidade. Então, o nosso compromisso, aliás, com defesa do direito do Lula a ser candidato e com a sua liberdade, expressamos não apenas em palavras, mas em gestos políticos nesse período todo.
Eu acredito que é momento da esquerda se organizar numa frente democrática. O que está em jogo hoje no Brasil é muito grave. Nós estamos vivendo uma escalada de violência política, que teve o seu símbolo no assassinato da Marielle, mas que também se expressou no ataque à caravana do Lula, Sim. com tiros lá no Paraná, Sim. que tem se expressado num ambiente político envenenado e tomado pela intolerância. Nós vimos com muita preocupação, nas últimas semanas, os militares botando seus dedos de maneira direta no cenário político brasileiro. Aquele tweet do Vilas Boas. Encerrando o Jornal Nacional. Aquele tweet do Vilas Boas e pior, o que os outros generais foram falando também pelo Twitter, agora tem essa novidade de dar golpe pelo Twitter, né? Tempos novos. Os golpes permanecem, só mudam as formas. A honrosa exceção de um brigadeiro doado, representante da Aeronáutica. Que soltou uma nota mais razoável. Exatamente. Mais razoável. E eu te diria que o Vilas Boas é tido como uma das vozes sensatas no comando do Exército. Então imagine como não está o clima lá dentro. Tudo isso acende uma luz amarela de preocupação. Isso, a judicialização da política e a politização da justiça, tendo seu cume na prisão do Lula, isso cria um ambiente de muita fragilidade democrática, do que já estava posto. Então veja, é momento da esquerda e dos setores que defendem a democracia sentar numa mesa e buscar construir uma unidade em relação a isso, a um processo de ascensão do fascismo, a defesa da democracia no Brasil. Esse é um ponto, né? Nós temos buscado estimular, inclusive, essa frente democrática, com contatos internacionais, mas também aqui, com os contatos entre os candidatos à presidência da República, com os partidos, com os movimentos sociais, artistas, intelectuais, que é importante estarem numa resistência como essa. Agora, nós também precisamos, neste processo, apresentar projeto de futuro, porque nós precisamos dialogar com a sociedade brasileira. O sentimento de rejeição à política, de falta de alternativa, de crise de representação, ele é reinante hoje na sociedade. E ele gera, num primeiro momento, uma apatia, uma desesperança, né? As pessoas perderam a perspectiva de futuro, né? Aqui, há pouco tempo atrás, era muito comum as pessoas terem a certeza que seus filhos viveriam melhor que elas. Hoje isso não existe mais no Brasil. Então, há uma nebulosidade sobre o futuro que está justificada, inclusive, pelas condições reais. Nós temos 30% de desemprego entre os jovens no país. Então, isso também deve nos fazer travar essa disputa. A esquerda precisa apresentar projeto, precisa resgatar a esperança, precisa ter uma intervenção crítica no debate político nacional, sob a pena de toda a insatisfação social desaguar para um tipo igual ao Bolsonaro, né? Que se apresenta como antipolítico, como de fora. Nós precisamos colocar, e a candidatura que nós temos construído também se baseia dentro dessa perspectiva. Agora, eu não posso falar pelo PT, respeito as posições que o PT toma, me solidarizo com a situação do Lula e de como o PT se posicionar em relação a isso. Acho que isso tem que ser colocado para eles e acho que vão, no momento que acharem conveniente, colocar um posicionamento público. Agora, nós precisamos combinar algumas coisas. Acho que é preciso combinar a defesa do direito do Lula a ser candidato, né, e da sua liberdade, a construção de uma frente democrática ampla, que não é uma frente eleitoral, certo? É uma frente política pela democracia e você preservar o espaço da diversidade que existe na esquerda, com as candidaturas podendo apresentar seu projeto ao país para a direita não ganhar de WO. Agora, você não teme que... porque uma coisa é você buscar uma unidade de esquerda num tempo abstrato, outra coisa é a 6 meses de uma eleição presidencial, considerando que vários movimentos de esquerda têm candidato já escolhido. Você não teme que isso possa, em primeiro lugar, gerar uma fragmentação do eleitorado da esquerda que nos impeça sequer de ir para o segundo turno? Estou fazendo um cenário mais negro. E isso traz um problema de uma enorme gravidade, que é o seguinte: tudo isso, toda essa venda do Brasil a preço de banana, toda essa destruição dos direitos trabalhistas,
Se essa gente ganha as eleições, eles vão aprofundar isso no ano que vem com uma grande desvantagem para nós. Não será mais ditadura, terão vencido na urna. Então, o que eu te pergunto, todo esse relambório, é para te perguntar o seguinte: quais os riscos de que possa haver, de que essa unidade, há tão pouco tempo da eleição, possa fragmentar a esquerda de tal forma que a gente não chegue ao segundo turno? Veja, primeiro, eu não acho que o cenário mais provável hoje, embora no Brasil, nesse momento, tudo é possível. Nós temos as eleições mais imprevisíveis dos últimos 30 anos, seguramente. Mas eu não acredito que o cenário mais provável seja um cenário de duas candidaturas de direita no segundo turno das eleições, né? Ainda mais com o que é o governo Temer, o governo mais impopular da história recente do país. E a direita também está absolutamente pulverizada, eles têm mais de 10 candidaturas no campo deles. Também não se entendem. Agora, nós temos que buscar construir uma unidade que, num primeiro momento, neste momento, Fernando, é uma unidade pela democracia, né? É uma unidade que não é uma unidade programática. O fato de existirem diferentes projetos na esquerda, eu te diria que não apenas é natural, como é saudável. Sim. A intolerância e o pensamento Claro, único não deve fazer parte da nossa gramática. Enriquecedor. Claro, você ter o pensamento crítico e a diversidade se expressando, que não pode ser jogada para baixo do tapete. Claro. Ela tem que ter oportunidade de se expressar no debate político nacional e no processo eleitoral. Agora, temos que fazer isso com a responsabilidade de ter um enfrentamento ao golpe, ao programa, à agenda do golpe, também como um dos centros. É uma das coisas que permeia e respalda a existência de uma frente democrática, de respeito àqueles que fazem parte desse mesmo campo durante o processo eleitoral, porque a unidade de candidatura é uma unidade programática. E não há exatamente uma unidade programática de projeto político hoje na esquerda. Não há uma unidade de avaliação do que aconteceu no último período, das lições do golpe. Porque resistir ao golpe, digamos, é um ponto pacífico. Agora, e aprender as lições do golpe, Fernando? Esse é um tema, porque na nossa avaliação, uma das lições que precisa ser aprendida com tudo que aconteceu no país nos últimos anos é que não dá mais para fazer aliança com o PMDB, é que não dá mais para pensar o mesmo modelo de governabilidade que nos trouxe até aqui, que está falido e que tem a mais profunda descredibilidade do povo brasileiro. Você sabe que a tal aliança com o PMDB não foi feita porque o PT quis ou deixou de querer. Eu fiz uma entrevista com a Dilma que ela fez uma conta muito curiosa. Ela disse o seguinte: eu governei em aliança com 3 partidos. Não, Fernando Henrique governou numa aliança com 3 partidos, eu com 12, o Lula com 12 e eu com 20. Como é que você governa sem sujar a barra do Vison? Mas esse é o ponto. Veja só. Se nós tomarmos este modelo de governabilidade, que é ter maioria parlamentar como o grande ponto para conseguir governar no país, se nós tomarmos isso como pressuposto, esquece um projeto de esquerda no próximo período. A não ser que a gente consiga eleger uma bancada parlamentar de maioria do campo democrático, do campo popular, da esquerda, o PSOL vai ampliar a sua bancada, espero também que os outros partidos ampliem. Agora, a não ser num cenário como esse, né, nós nunca tivemos maioria do campo democrático e da esquerda no parlamento brasileiro. Nunca. Então veja, este modelo de governabilidade em que política é balcão de negócios, né, foi o que levou à mais profunda crise de desesperança e a desilusão do povo brasileiro nessa forma de fazer política. Levou as pessoas a não se sentirem representadas. Mas você não pode... Eu vou chegar aí. Isso significa que a gente tem que pensar a governabilidade de um outro jeito. É inviável um projeto de transformação da sociedade no Brasil hoje nesse modelo de governabilidade. Nós temos que partir da constatação de que esse sistema político está falido e de que a única forma de respaldar um projeto popular é construir uma governabilidade com a maioria da sociedade. É pensar um outro modelo de governabilidade, né, que não esteja baseado, né, neste sistema político, nesta maioria parlamentar que se forma pelos métodos que esse sistema político admite e permite.
né? Trazer o povo para o centro do jogo. Você está falando um pouco de constituinte, de Eu estou falando de plebiscitos e referendos. Estou falando que nós não podemos admitir a ideia, como natural, de que democracia é ir lá apertar um botão a cada 4 anos e depois não se decide mais nada. Democracia não pode ser cheque em branco. Seja para quem foi eleito presidente, seja para o parlamento. As pessoas têm que ser chamadas a decidir. A participação não pode se encerrar às 5 horas da tarde do dia 7 de outubro. Depois agora encerrou a democracia só daqui a 4 anos. Então veja, nós precisamos trazer o povo para os processos de decisão. Isso significa uma profunda reforma política, com plebiscitos, com referendos, que só vai acontecer com um processo de mobilização sobre o Congresso. O Congresso não vai abrir mão dos seus privilégios, né, de bom grado. Se nós partirmos sempre dos mesmos pressupostos como se governou, de fato não tem jeito, é aliança com o PMDB, é aliança com esse mesmo partido, essa mesma aliança que levou ao golpe. Né? Não dá, não dá. Nós temos que começar a questionar isso. Isso é aprender a lição do golpe. Esse processo de governabilidade nos trouxe até aqui. Né? Nós precisamos entender que é a hora de virar o tabuleiro. E é a hora de trazer para o campo quem teve excluído das decisões políticas, que é a maioria do povo brasileiro. Isso é fazer de uma campanha política uma campanha também de mobilização social, de organização da base da sociedade. Isso é levantar bandeiras como consulta popular, plebiscitos, referendos, essenciais para se governar com as maiorias, transformando as maiorias sociais em maiorias políticas. O que este sistema político, com este modelo de governabilidade, não vai nos permitir. E o que eu estou dizendo aqui não é, olha como é bonitinho, né? Parece um ursinho que ele está dizendo, coisa carinhosa, bonita, mas não presta para nada. A política real é de outro jeito. Bom, em vários países do mundo se fez e se faz isso. Né? Na Suíça, faz mais de 10 plebiscitos por ano. Aqui na América Latina, né? Na Venezuela, no Uruguai, na Bolívia, né? Se democratizou o poder de Estado de várias maneiras, porque se trouxe o povo para os processos de decisão. Né? Se a gente toma a ideia fixa de que para governar é construir maioria parlamentar sempre com os velhos métodos, olha, não vamos reclamar depois que as pessoas não acreditam mais na gente. Que a gente é parte da crise de representação e não alternativa para isso. Que as pessoas estão indo para Bolsonaro e para discursos de ódio porque não vê mais nenhuma esperança na política. Nós temos que aprender com tudo o que está acontecendo. Aprender com o golpe, aprender com a antipolítica. Isso significa a esquerda ter ousadia. Não ter medo de botar o dedo na ferida. E uma das feridas fundamentais é a democratização do Estado brasileiro. Pois é, Boulos, mas a gente também tem a obrigação de dizer para as pessoas que estão nos acompanhando o seguinte, que pessoas que no período democrático brasileiro, desde do fim do Estado Novo, no período democrático brasileiro, nós tivemos 3 presidentes da República depostos, fora o Jango, que foi um golpe militar, mas depostos, entre aspas, legalmente, porque pessoas de origens diferentes, porque tinham em relação ao Congresso, porque o Congresso é o mesmo, muda um pouco a aparência, mas o Congresso é o mesmo. As pessoas dizem, não, o Jânio renunciou porque era cachaceiro. Talvez até fosse cachaceiro, mas não é porque bebia, é porque peitou o Congresso. Ah, o Fernando Collor renunciou porque era ladrão, podia até ser ladrão, mas ele foi empichado e foi obrigado a renunciar porque ele peitou o Congresso. A Dilma foi deposta, não foi pelas pedaladas, entre outras coisas, porque ela peitou esse Congresso que nós estamos aqui, cuja fisionomia nós estamos aqui tentando Posso mudar. Te dar um contra-exemplo? Pode. Eu vou te dar um contra-exemplo, porque o que você disse é verdadeiro, peitaram o Congresso. Mas qual deles recorreu à mobilização popular para peitar o Congresso? Vou lhe dar o exemplo do golpe de 2002 na Venezuela, que você conhece muito bem. Sim. Né? O Chávez, quando entra no governo em 1998, não tinha, num primeiro momento, maioria parlamentar. Não tinha. Né? Enfrentava a maior parte do PIB do país, a PDVSA, era uma oligarquia que não respondia ao presidente da República, certo? O Estado não mandava lá. Ou seja, em relação às Forças Armadas ainda tinham divisões, embora o Chávez fosse militar. A mídia, mais golpista que a daqui. E odiava mais ele, que além de tudo era um cafuzo, um milico, beiçudo. Pois é. Veja só,
O Chaves tinha todas as razões para buscar uma pactuação nacional. O que ele fez? Né? Ele foi construir círculos bolivarianos, missões, organizar o povo nas comunidades, foi para cada rincão da Venezuela fazer isso. E ele tinha contra ele também o judiciário. Claro, chamou o constituinte, peitou. Quando foram dar um golpe contra ele em 2002, o golpe não durou 48 horas, porque o povo cercou o palácio dizendo devolvam o nosso presidente, e tiveram que devolver. Então, Fernando, existem outros caminhos, né, que são caminhos quando você recorre a uma pactuação com o povo. Isso não é abstrato, isso é trabalhar pela mobilização. Política não é só a política que se faz nas instituições, meu Deus do céu. Política é política nas ruas, política é política de organização das pessoas, de ouvir, de envolver as pessoas no processo participativo da democracia. Isso é democracia com D maiúsculo. Democracia não pode ser, repito aqui, não é, você ir lá e apertar um botão a cada 4 anos e acabou a sua participação democrática. Você não vai ser ouvido nunca mais, só dali a 4. Não pode ser isso. Então, o processo permanente de aproximar o poder das pessoas, de aproximar o processo de decisão, inclusive, é a forma de não nos deixar reféns daqueles que sempre controlaram o Estado. Isso limita não apenas o poder do parlamento, isso limita o poder do presidente da República. Isso deve limitar, em geral, o poder dos políticos. Porque voto não é cheque em branco, ou não deve ser encarado dessa maneira. Né? Nós estamos numa das crises de representação mais brutais da nossa história. As pessoas não acreditam nas instituições, as pessoas não acreditam em saídas políticas. Os votos nulos e as abstenções crescem a cada eleição. Qual é a resposta que nós vamos dar para isso? Mais do mesmo? Fechar com o PMDB de novo? Isso é falta de sintonia completa com o que está acontecendo na sociedade. Eu cobri política federal e estadual aqui durante dezenas de anos. Eu nunca vi um congresso tão ruim como esse e discordo de quem diz que ele é representativo da sociedade brasileira. Não é, nós não somos tão ruins desse jeito. A sociedade tem muito mais diversidade do que aquele congresso, certamente. Agora, Boulos, falando da sua candidatura, sua pré-candidatura, não pode nem falar de candidatura, senão o juiz... Vem a multa do TSE. Vem a multa do TSE aí, para cima de mim e para cima do Boulos. Pré-candidatura. Você é de um partido pequenininho, um partido novo, um partido com pequena representatividade. Vocês não têm a capilaridade que têm os partidos grandes, como o PT e tal. Em que medida que você pretende superar essas dificuldades que o PT lá atrás, 30, 35 anos atrás, enfrentou e penou e gramou? Como fazer campanha eleitoral num país desse tamanho, sem tomar dinheiro de empreiteira para alugar avião, sem tomar dinheiro de fornecedor disso, daquilo, para poder fazer cartaz, fazer isso, fazer aquilo? Como fazer campanha na miséria num país desse tamanho, fazendo uma pregação de esquerda? Deixa eu te falar, Fernando. Primeiro, eu tenho o maior respeito pelo PSOL. Né? O PSOL é um partido que não está entre os grandes partidos do país, mas é um partido que tem ao seu lado uma coerência extraordinária. Tem 6 deputados federais que fazem muito mais barulho do que bancada de 50 ou de 70. Estão sempre entre os parlamentares mais combativos do Congresso, mais honestos do Congresso. E ativos. Muito tomar iniciativa aí a tribunal. Não tem medo, não tem rabo preso, né? Tem uma bancada forte, tem crescido nos estados, no Rio de Janeiro a expressão disso, com a figura do Marcelo Freixo e com outras lideranças. No Pará, com Edmilson, que foi prefeito de Belém, tem crescido aqui, em São Paulo, Luiz Erundina, Ivan. Ou seja, o PSOL é um partido que tem ao seu lado uma coerência política que é forte. Né? A candidatura que nós estamos construindo, ela é fruto de uma aliança de setores do movimento social brasileiro com o PSOL e agora também com o PCB, que fechou composição conosco. O PCB Fechou. Lá o nosso, como é o nome dele? Esqueci o nome do Rio de Janeiro. O Ivan Pinheiro. Então, ali é uma composição, eu diria, inédita para uma chapa presidencial de movimentos sociais com partido.
né? Tá o MTST, tá a PIB, Articulação dos Povos Indígenas, que tem como principal referência a Sônia Guajajara, que compõe a chapa Que é a junto sua comigo. vice, né? Compõe a chapa lado a lado, enfim, numa perspectiva de trazer uma representatividade maior, representa a luta de resistência mais antiga da história desse país, mais de 500 anos Sim, lutando por sim. terra, por justiça. Tem mídia ativistas, mídia ninja, tem setores do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT, setores de trabalhadores como a Intersindical. Tem uma série de grupos sociais, artistas, intelectuais, né? Nós fizemos uma conferência cidadã em São Paulo, que foi o pré-lançamento da candidatura. Montamos uma equipe de construção de programa a várias mãos, onde está o Frei Beto, Sim. onde está a Laura Carvalho, onde está a Laerte Coutinho, onde está a Raquel Ronick, Nabil Bonduque, onde está uma série de Pô, expressões... só capa preta, hein? Tem muita gente boa, né? Não tenho nem como citar todos e todas Claro. aqui, mas tem muita gente disposta a pensar A Laura junto um esteve aqui programa para o conosco. país. A Laura esteve aqui conosco e mesmo? falou do projeto que está tocando para vocês. E que se espelha muito no que a gente fez, que foi a plataforma Vamos, o ano passado. A gente conversou Sim. sobre isso na última entrevista, que é construir de baixo para cima, ter participação, ouvir as pessoas. Então nós construímos uma aliança ampla, de setores da sociedade, de movimentos sociais com o PSOL e com o PCB. Essa aliança apresenta um projeto para o país. Nós vamos fazer campanha eleitoral, evidentemente, numa luta de Davi contra Golias. Mas é preferível, desde o meu ponto de vista, fazer campanha eleitoral em circunstâncias adversas, do ponto de vista dos recursos financeiros, de doações, do que depois você ficar com o rabo preso com quem não deve. Né? Receber uma doação aqui, que todo mundo sabe que não é doação, é investimento. Claro. É investimento, porque depois vão querer em troca. Claro. Da maneira menos republicana possível. Claro. Então, esse tipo de coisa não dá. Né? Nós vamos ter o fundo público, que foi aprovado para fazer a campanha, nós vamos fazer financiamento coletivo pela internet para sustentar as ações, vaquinha, né? Aliás, como a esquerda brasileira fez em outros períodos também. Bom, né? Aqui estamos num blog, autofinanciado. Num estúdio feito com dinheiro de vaquinha. Aliás, continuem contribuindo para a gente poder continuar tocando. Mas assim, é isso. É assim que tem sustentado o MTST, é assim que se sustentam as lutas sociais, em boa parte, no nosso país, e é assim que nós vamos sustentar a nossa candidatura. Eu tenho dito, melhor fazer campanha de chinelo rasgado pelo país do que depois ficar com o rabo preso com empreiteira, com banco, com gente que não vamos ter ilusão, né? Não contribui por afinidade política, contribui por interesses depois de ter recompensa. Essa forma de fazer política não dá mais. Agora, alianças regionais. Vocês, por tudo isso que a gente falou, por ser um partido pequeno, partido que tem pouco tempo de vida, não obrigatoriamente terão palanque em todos os estados. Portanto, terão que fazer alianças. Qual é o limite das alianças? Você sabe que às vezes você é obrigado a engolir sapos cabeludíssimos para ganhar a eleição, e você estará nisso para ganhar a eleição e não para perder. Claro. Primeiro dizer assim que nossa candidatura não é para marcar posição. Nós não podemos nos dar o direito a isso, num momento tão grave do país, a gente ir para ficar marcando posição dentro da esquerda, uma candidatura para ser testemunha do processo eleitoral. Nossa candidatura é para valer. Nós queremos disputar projeto de país. Temos o pé no chão, sabemos que as condições não são as mais fáceis, sabemos que as eleições são absolutamente tumultuadas, sabemos que há um processo de regressão democrática, que inclusive a tentativa de tirar o Lula das eleições é parte deste processo. Não é certo em que circunstâncias nós teremos eleições neste ano. Né? Os militares, uma certa tutela, ou seja, o cenário é muito aberto, mas nós estamos indo para ir para as cabeças, para disputar de verdade. Né? Agora, não podemos confundir disputa real com abrir mão de ideais, né? Abrir mão de bandeiras. Mas às vezes o limite é o fio de uma navalha. O limite é a motivação, Fernando. Se você faz aliança programática, aliança tem que ser aliança por algo, em torno de algo. E esse algo não pode ser o dinheiro, o cargo ou a vantagem que alguém vai levar. Claro.
né? O que tem que sustentar uma aliança é algum grau de afinidade programada. Não estou dizendo que todo mundo tem que concordar com tudo, senão não é aliança, é identidade. Né? Mas você tem que ter alguns fatores programáticos que respaldem uma aliança. Nós concordamos nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, está dadas as condições para uma aliança. Agora, a forma como se fez historicamente no último período aliança partidária no Brasil, via de regra, não podemos também cair nas generalizações, né? Político não é tudo igual, não existe essa história, certo? Tem muita gente boa fazendo resistência digna e honrada no parlamento, na luta política, no Estado. Agora, a forma com que este sistema político conduziu para que ocorressem as alianças no Brasil é uma forma viciada, é uma aliança de troca, né? De cargo, dinheiro, espaço no governo, financiamento de campanha, isso não dá. Nessa a gente não entra. Agora, como enfrentar numa eleição como essa os grandes inimigos das transformações brasileiras? Grande mídia, capital financeiro internacional, o capital financeiro nacional também, em boa parte, e, em alguns momentos, associações aí com o judiciário, com o Ministério Público. Sabe, como sobreviver num aquário de tubarões como esse? Eu acho que antes de qualquer outra coisa, nós temos que fazer da nossa campanha um espaço de quebra de tabu. Eleição no Brasil, no último período, não apenas no Brasil, se tornou a coisa mais insossa e inodora do mundo. Marqueteiro dizia o que podia falar e o que não podia falar. Né? Vamos acabar com essa história, vamos rasgar esse véu e vamos falar o que tem que ser falado. Né? Nós temos que quebrar esses tabus. Só vale a pena entrar num processo eleitoral se for para fazer isso. Entrar num processo eleitoral para ficar fazendo média, melhor não entrar. Né? Já tem muita gente para fazer isso. Então, você citou 3 fatores. Capital financeiro. Nós temos que ter uma política absolutamente definida, sem tergiversar. E, em relação a isso, uma reforma tributária progressiva para que essa gente comece a pagar imposto no Brasil, porque não está acostumado a pagar. Quem sustenta o Estado brasileiro é trabalhador, pobre e classe média. Né? O Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres por um sistema tributário injusto e dá aos ricos por juros exorbitantes da dívida pública, pelo spread bancário mais alto do mundo e por um sistema financeiro que é uma Disneylândia, desregulada, é uma farra dos bancos, fazem o que querem aqui. Nós temos que botar o dedo nessa ferida. Reforma tributária progressiva, regulação do sistema financeiro no Brasil, né? Utilização decisiva dos bancos públicos, né? Para não deixar que os grandes bancos privados façam o que querem. Quero te dar alguns exemplos. Estava lendo outro dia um texto sobre sistema financeiro. Banco Santander. Banco Santander tem uma linha de crédito no cheque especial, onde na Espanha essa linha de crédito o juro é 0 por um determinado período. Por este mesmo período, o mesmo Banco Santander faz com que esta mesma linha de crédito o juro seja 140% no Brasil, que é 0 na Espanha. É uma selvageria. Selvageria. Não é? Pega a questão tributária. Né? Questão tributária. Quem tem um carro velho, que está nos assistindo, tem um carro velho, pagou IPVA agora no começo do ano. Quem tem um iate, um jatinho, um helicóptero, não paga R$1 de imposto. Não paga. Eu estava outro dia conversando com os tributaristas da Fundação Getúlio Vargas, que estão apresentando seus projetos para os presidenciáveis. E tem um projeto de simplificação tributária e tal. Eu pautei com eles também reforma tributária progressiva, porque eu acho que esse é um centro hoje para democratizar a economia no nosso país e combater a desigualdade. Nós temos uma das sociedades mais desiguais do mundo, a 7ª economia do mundo e está entre as 10 mais desiguais do mundo. O IBGE acabou de tirar números aí da gente morrer de vergonha. Pois é. Agora, eles estavam falando o seguinte, deram um caso que eu achei emblemático. Se você, Fernando, tem uma casa para alugar, você vai botar isso no teu imposto de renda. Você vai pagar, dependendo da tua renda, 27,5%, que é o máximo da alíquota de imposto de renda no país. Então, sobre essa locação, você vai pagar 27,5%. Agora, se em vez de uma casa você tem uma imobiliária e tem 30 casas para alugar, você vai pagar 12% de lucro presumido. Agora, você quer mais? Você quer mais? Se você tem a sorte, que nós sabemos que não é sorte, e monta um fundo imobiliário, faz uma parceria com a Gafisa, com a Camargo Corrêa, monta um fundo imobiliário,
Você vai pagar 1% de imposto, que é sobre o fundo imobiliário. Ou seja, o estímulo a pior ladruagem. Quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Essa é a realidade do financiamento do Estado brasileiro. Enquanto a gente não mexer nesse verdadeiro negócio, nesse esquema, né, nós não podemos falar em combate à desigualdade no Brasil. Nós temos que mexer nisso. O sistema financeiro é responsável por menos de 2% da arrecadação tributária no Brasil. 51% é sobre consumo, que é a forma mais desigual de se tributar, tributo indireto, né? E aqui, olha, comunistas, bolivarianos, nos Estados Unidos, a tributação sobre renda, que no Brasil é menos de 20%, lá é mais de 40%. Um país que não pode ser exatamente suspeito de ser comunista nem bolivariano, né? Tributação sobre herança, que no Brasil a alíquota é 8%, nos Estados Unidos, em alguns lugares, chega próximo a 40%, que é por estado. Então veja, nós temos que mexer nisso aí. Botar o dedo nessa ferida, e se é para fazer campanha eleitoral nesse país, tem que ser para levar esse debate de forma consequente, sem medo. Você colocou o tema também da mídia, de enfrentar os barões da mídia. Isso. Olha, esse ponto, basta cumprir o que diz a Constituição. A Constituição brasileira é categórica. Como diz o Lula, não precisa copiar a legislação nem de Cuba nem da Coreia do Norte. Pois é, mas faltou cumprir, né? É. Com a legislação própria. É. A Constituição brasileira diz, não pode monopólio. Nós temos um dos maiores monopólios de comunicação privada. Está na mão de 5 famílias, 6 famílias. Diz, não pode propriedade cruzada. Para quem não sabe, propriedade cruzada é uma mesma empresa ter televisão, TV a cabo, revista, rádio, jornal, site. Não preciso dizer que não é só uma, não é só a Globo que tem, não. Não, imagine. Quase todos têm, né? Terceiro, diz que não pode ter concessão a políticos. Boa parte das rádios e televisões por esse país afora é concessão a políticos, às oligarquias locais. Descobrimos agora, em Minas Gerais, o Aécio Neves era dono da estação de rádio mais importante de Belo Horizonte, estava no nome da irmã. Pois é. Aí, outra, comunicação não é só comunicação privada, tem que ser pública e estatal também. Estão desmontando a EBC. Né? Desmontando. Desmontando, destruindo a EBC. Depois de tirarem o Ricardo Mello de lá, foi um desmonte atrás do outro. O que tem de comunicação pública? Que estímulo tem as rádios comunitárias? Ao contrário, quem monta uma rádio é perseguido pela Polícia Federal, né? Que estímulo tem do poder público iniciativas autônomas, como os blogs, como a construção de mais vozes na democracia? Então, tem que cumprir a Constituição, a começar por tudo. Me desculpe quem pensa o contrário, mas não é uma questão de controle remoto, não. Porque o controle remoto te dá as opções dentro do mesmo cardápio. Claro. Nós temos que diversificar o cardápio, as vozes e a diversidade. Claro. Eu vou apertar 30, 40 e 51. E são os mesmos donos? Claro. Que tá democracia do controle remoto não tá mudando essa? nada. Né? Mudando então, nada. Nós temos que enfrentar. E por último, um terceiro ponto que você falou é o tema do judiciário. Olha, nós não podemos ter medo, porque também o judiciário hoje comanda a República. O judiciário viu uma oportunidade. Golpe. Um executivo completamente ilegítimo. Um legislativo desmoralizado. Metade envolvido em corrupção e um monte de coisa, né? O judiciário falou, opa, é a minha vez aí de... Foi ocupando o vácuo. Tomou funções do executivo, tomou funções do legislativo, politizou boa parte da sua atuação. Não vou generalizar, tem brigas internas no judiciário e tem muita gente boa no judiciário também. Sim. Né? Tem juízes, tem promotores, tem gente séria. E no Supremo também. No Supremo também. Não é uma multidão, mas tem gente séria no Supremo. Tem que achar a pinça. É. Mas tudo bem. O fato é que o judiciário brasileiro é o poder mais fechado de todos os três, do ponto de vista do controle social. Porque o executivo e o legislativo têm um monte de problema, e nós temos que democratizá-los também. Mas a cada 4 anos você tem algum grau de controle social. E o judiciário, Fernando? Qual é o controle social? É autorregulado pelo CNJ. CNJ tem que ter indicação da sociedade civil para regular o judiciário. Juiz tem que ter mandato. Juiz tem que ter mandato. Senão a raposa toma conta da galinha. E vem sempre dos mesmos lugares, da mesma origem social, fazem de várias definições palco para preconceitos de classe,
reproduzem uma lógica punitivista que tem sempre como alvo a juventude pobre e negra, crimes contra a propriedade e a dita guerra às drogas é o que leva a uma população carcerária estrondosa. A população carcerária brasileira mais que dobrou nos últimos anos, né? Em 10 anos dobrou a população carcerária. E com uma quantidade brutal de gente que está lá dentro, não foi julgada, sem ter sido julgado. Presos provisórios, né? Então, e para completar, o tema da corrupção. Porque eu acho que, no mínimo, um judiciário que se coloca como salvador da pátria e moralizador da república, ele tem que varrer o próprio quintal primeiro, né? O judiciário é um poço de privilégios. Juiz que recebe auxílio moradia de 4 mil reais com dinheiro público tendo casa. Um monte de juiz, a começar pelo seu Sérgio Moro, com salário acima do teto constitucional. Com os penduricalhos que vêm. Né? Gratificações, auxílio não sei o quê, auxílio não sei outro. Né? Você tem um juiz que... A punição para um juiz que é pego vendendo sentença hoje, nós vimos isso em vários casos, é aposentadoria com salário integral, Fernando. Punição. E às vezes tem que democratizar o poder judiciário. O crime mais grave, às vezes. Claro. Então é preciso não ter medo de mexer nestes tabus que os marqueteiros desaconselham todos a mexer. Nós temos que mexer aí se nós queremos, de fato, fazer uma campanha que seja politizadora, fazer uma campanha que dialogue com o sentimento de indignação e de insatisfação das pessoas e que aponte um projeto para o país não só para outubro. Um projeto para longo prazo, para os próximos 10, 20 anos no Brasil. Agora, Boulos, você sabe da importância que o Brasil tem pela dimensão, pelas riquezas, pelo pré-sal, pela a Eletrobras que estão querendo vender agora na Bacia das Almas. É evidente que o grande capital internacional não vai entregar isso aqui de mão beijada. Eu participei para fazer um documentário do processo grego, das eleições na Grécia. Acompanhei o Tsipras, o Alex Tsipras em campanha e tal, papapá. Ele perdeu a primeira, ganhou a segunda, eu voltei lá, ganhou a segunda eleição, e as promessas que ele fazia para a população, do ponto de vista da questão social, eram muito parecidas com as promessas que você faz hoje, os acenos que ele fazia para a população. O Tsipras ganhou as eleições e foi colocado de joelhos pelo capital financeiro internacional, pelo Banco Central Europeu, pelo Fundo Monetário Internacional e pela União Europeia. Você acha que um sujeito com uma pregação como a que você está fazendo aqui, eleito presidente da República, que esse povo te engole, que você dura o quê? Quanto tempo? Olha, Fernando, engolir, eles não engolem. Mas nós temos que ser que nem aquela espinha na garganta, que eles não conseguem engolir, mas também não conseguem vomitar. Entendeu? Uma esquerda não tem que se fazer digestiva para os de cima. Não é esse o nosso papel, definitivamente. Aliás, ao redor do mundo, a esquerda que tem tentado fazer isso está desmilinguindo. Olha o que aconteceu na França, com o governo Hollande. Sim. Né? Olha o que tem acontecido em várias partes do mundo. E tem surgido novas alternativas de esquerda. Portugal, o Bloco, mas Podemos na Espanha, o Mélenchon com a França insubmissa, né? O Corbyn no Reino Unido, a Frente Ampla do Chile, que teve 20% das eleições com os estudantes que estavam ocupando escolas, e que tem apresentado novas alternativas. Sabe, é evidente que quem manda no Brasil não aceita um projeto como esse. Né? Aliás, deram um golpe para um projeto, inclusive, mais tímido do que esse. Contra um projeto. Não esperavam que fosse tão fundo. Pois é. Agora, nós não temos outra alternativa a não ser enfrentar. Não dá para querer ser a esquerda boazinha que vai, enfim, ceder em todos os pontos para poder ser aceita no meio deles, no banco da Casa Grande. Não dá para ser assim. Nós vamos ter que apresentar um projeto de enfrentamento. Agora, não basta este projeto ser do gogó. Eu não acredito em programa sem base social.
né? Nós podemos ter as melhores ideias do mundo, os melhores projetos do mundo. Nós precisamos respaldar isso num lastro de base social e popular. Por isso, a aposta da nossa campanha e da aliança não é apenas fazer um debate pelo Brasil. A aposta é mobilizar as pessoas, né? Num eventual governo nosso, para ser eleito, significa que já houve um processo de mobilização social que é capaz de sustentar um programa como este. E nós não podemos repetir erros do passado, que foi mandar as pessoas para casa. Agora, nós ganhamos, então agora é a gente que governa. Daqui a 4 anos a gente volta a conversar. Chama de novo. Trabalho de base não pode ser só de 4 em 4 anos para pedir voto, porque uma hora o povo também se cansa e não vem mais. E é por isso que boa parte do povo não veio junto quando a esquerda chamou no último período. Contra o golpe, contra as reformas, agora, prisão do Lula, né? Esse processo tem que ser continuado, né? Um processo de mudança da sociedade é sim um processo de construção de novo programa, de ideias, mas também tem que ser um processo de mobilização permanente. Nós queremos fazer da nossa campanha uma campanha de mobilização de ideias, mas de mobilização de energias, de mobilização de pessoas, para criar um salto organizativo, um caldo organizativo que este sim pode dar lastro para transformações. Se há uma coisa que a gente precisa aprender no último período é que não basta eleger presidente. Não basta apostar unicamente numa estratégia de disputar e ganhar as eleições. Isso precisa estar lastreado e baseado num processo de mobilização amplo e profundo da sociedade. É isso que e na composição do Congresso, né? Como você disse. Claro, nós temos que disputar isso, né? Assim, nós vamos para esse debate. Quer dizer, o PSOL está... Criou-se no Brasil uma cultura de que basta você votar no presidente da República, o deputado federal, você o vota senador... no que deu o chinelo. É. Agora está pior, né? Porque o clientelismo virou clientelismo cibernético, com o que o Facebook tem feito de manipulação de dados, né? Outra forma, não é mais o velho voto do cabresto, né? É o cabresto digital que está se fazendo com a manipulação de informações e a indução a voto. Bom, Cambridge Analytica, o que foi a eleição do Trump, né? Absolutamente questionável e com esse processo de manipulação de dados. Agora, um comentário, viu, Fernando, para você se atentar, para a esquerda se atentar. O PSOL está apresentando uma chapa de deputados no Brasil em todo, que é uma chapa muito competitiva. Deputados e deputadas, sim. Uma disputa também no Congresso que vai ter várias vozes, diversidade, mulheres negras, jovens, LGBT, vários lutadores históricos também se apresentando, referências políticas importantes. Eu acho que vai surpreender também na eleição da sua bancada. Pô, que coisa boa. Que bom. Tá bom, Boulos, muito obrigado. Roubamos 1 hora do seu tempo, que é cada dia mais curto, mas você inaugurou a nossa transmissão ao vivo e, portanto, é meio padrinho. Quem acabou inaugurando o estúdio foi o Lula, o presidente Lula veio aqui, mas o primeiro ao vivo foi você que fez. Então, portanto, vira meio padrinho aqui do estúdio do Nocaute. Volte quantas vezes você quiser. É importante. Nós vamos começar a fazer, na hora que tiver estiverem definidas as candidaturas, a gente pretende fazer rodadas com candidatos. Mas antes disso, vamos continuar falando. Passou aqui pelo Baixo Santa Cecília, sobe e vem tomar um café conosco. Obrigado, Fernando. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui contigo, pelo respeito que tenho por você, pela iniciativa do Nocaute, e dizer, para fazer esse encerramento também, que o momento é duro, mas nós temos que reconstruir a esperança, né? Sempre com unidade, né? Eu acho que é um momento de fazer e fortalecer a campanha pela libertação do Lula, né? Tem muita coisa sintetizada aí. A prisão do Lula é uma prisão política, a prisão do Lula é uma prisão absolutamente injusta. Nós não podemos ser coniventes com isso. Diferença política não pode significar conivência com injustiça. Sim. A esquerda precisa ter isso Sim. na sua mente. Sim. Né? Nós podemos ter diferenças Importante que for, dizer isso. mas injustiça como a que estão fazendo com o Lula é inadmissível. Nós temos que, nesse momento, criar um espaço democrático, que seja o mesmo espaço que também vai ser contra a violência política, que tem que exigir justiça por Marielle, 1 mês do crime sem respostas. Nada. Né? Crime bárbaro, brutal, contra a intervenção no Rio de Janeiro. Tem uma série de pautas que nos unificam e que deve nos fazer sentar a uma mesa para estar juntos nelas, sem prejuízo do debate político, da diversidade que a esquerda tem sempre que preservar. Que bom. Valeu, Obrigado, meu irmão. Tamo Grande junto. abraço. Estamos juntos.